Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre posições relativas entre retas no plano, ou então posições relativas de retas coplanares. Coplanares quer dizer que elas estão no mesmo plano. Nas aulas anteriores, a gente aprendeu que os pontos eles são sem dimensão. A reta ela é composta de infinitos pontos e é infinita para os dois lados. E aprendemos também que um plano ele é composto de infinitas retas e, consequentemente, de infinitos pontos, certo? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre as retas que compõem um plano. Já que são infinitos, não dá para a gente estudar todas as retas, mas podemos analisar algumas delas, ok? Neste caso, vamos sempre analisar duplinhas de retas. Aqui eu exemplifiquei o nosso caso com um mapinha. Temos a Rua Azaleia, a Rua Margarida, a Rua Orquídea e a Rua das Rosas. Nós vamos analisar pares de retas. Então, vamos começar com a Rua Azaleia e a Rua das Rosas, ok? Se eu quiser sair da rua, se eu tô na Rua das Rosas e quero ir direto para a Rua da Azaleia, não tem um caminho que eu faça que eu consiga pular de uma exatamente para outra, porque eu vou ter que passar pela Rua Orquídea, por exemplo, para poder sair de uma rua e chegar na outra. Então, significa que elas não têm um cruzamento, elas não têm um ponto de encontro. Então, quando isso acontece, nós chamamos de ruas paralelas. No caso das retas, eu coloquei aqui uma reta vermelha e uma reta azul para simbolizar a Rua Azaleia e a Rua das Rosas. Então, elas não se cruzam, elas são infinitas e por mais que eu estenda elas um tantão muito grande, elas nunca vão se encontrar. Então, toda vez que a gente tiver duas retas que não se encontram e não se cruzam nunca, significa que elas são chamadas de retas paralelas. Já se a gente analisar a Rua Orquídea e a Rua Margarida, eu consigo sair de uma e ir direto para outra. Por quê? Porque eu tenho um cruzamento, eu tenho um ponto em comum entre elas. Toda vez que isso acontecer com as retas, nós vamos chamar de retas concorrentes. Elas têm apenas um ponto de encontro. E olha só, tem uma outra coisa legal aqui para a gente analisar. Quando a gente tem o cruzamento de retas concorrentes, nós formamos quatro ângulos entre as duas retas. Dois ângulos são ângulos obtusos e os outros dois são ângulos agudos. Temos também o caso da Rua Orquídea com a Rua das Rosas. Quando elas se cruzam, elas também têm um único ponto de encontro, que por mais que eu estenda as retas, elas não vão se encontrar novamente. Elas só possuem este ponto. E quando a gente tem o ponto de encontro entre elas, nós formamos quatro ângulos de 90 graus, quatro ângulos retos. E por isso, as nossas retas serão chamadas de perpendiculares. Aqui eu fiz um esqueminha um pouco melhor. Eu desenhei planos e retas para a gente poder compará-los. No primeiro caso, das retas paralelas, eu tenho a reta S e a reta R, que se eu prolongá-las aqui, ó, elas não vão se encontrar nunca. E ambas estão dentro de um plano alfa. Então, são duas retas que compõem o plano alfa, mas que nunca vão se cruzar. E essas levam os nomes de retas paralelas. Já que essas duas retas, a reta R e a reta S, elas se cruzaram no nosso plano beta. Quando elas se cruzaram, eu vi que elas formaram quatro ângulos retos, portanto, quatro ângulos de 90 graus. O que isso significa? Que essas retas serão chamadas de retas perpendiculares.
Temos também o caso na qual a reta S e a reta R se cruzam em um único ponto no meu plano gama. Porém, quando elas se cruzam, elas não formam ângulos de 90 graus, e sim ângulos agudos e ângulos obtusos. Os ângulos agudos, para a gente recordar, são aqueles que estão entre 0 graus e 90 graus. Já os obtusos, eles estão entre 90 graus e 180 graus. Aqui estão dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. O último caso é um caso que não dá para acontecer com ruas, porque é um caso de retas coincidentes. Esse nome vocês já ouviram falar lá nos pontos. Lembra quando eu disse que dois pontos são coincidentes quando os dois estão no mesmo lugar, um em cima do outro? O mesmo acontece com as retas. Todos os pontos dessas duas retas, R e S, eles são coincidentes, eles são comuns. Portanto, quando a gente constrói as duas retas, fica uma exatamente em cima da outra. E neste caso, não é formado nenhum ângulo entre eles. São ângulos o quê? Ângulos nulos. Portanto, essas retas são chamadas de retas coincidentes. Retas que coincidem. Ok?